vamos contemplar a sabedoria da causalidade. Tradicionalmente, ela está associada à palavra karma, que significa ação, e é representada pelo Buda Amoghasiddhi, de cor verde, e associada ao elemento ar. Francisca Fremantle nomeia a sabedoria da causalidade como conhecimento executor das ações, descrevendo essa sabedoria como a combinação da capacidade de saber exatamente o que precisa ser feito em cada situação, com o poder infalível de fazê-lo. Essa é a expressão da ação perfeita dos Budas. No contexto do budismo tradicional, essa sabedoria também é chamada de sabedoria que tudo realiza, sabedoria das ações iluminadas, sabedoria da realização, sabedoria da perfeição das ações. Relacionando essa sabedoria com o conjunto da mandala das 5 sabedorias, a Francisca Fremantle indica que essa sabedoria da cor verde é a realização natural das 3 sabedorias anteriores. Ou seja, a pessoa desperta, tendo plenamente compreendido a natureza essencial da realidade através da sabedoria do espelho, tendo percebido também a unidade da realidade, da base dos fenômenos, através da sabedoria da igualdade, mesmo que manifesta na diversidade, através da sabedoria discriminativa. Então, com essa compreensão plena, a pessoa desperta pode agir de forma perfeita, através da sabedoria das ações. Então, o termo karma no budismo se refere a essa lei que rege o funcionamento das nossas ações, a relação entre as nossas ações e os acontecimentos que experienciamos em nossas vidas. Na compreensão budista do karma, cada uma das nossas ações é como se fosse uma semente que em algum momento vai germinar e dar frutos, quando surgirem as causas e condições necessárias para que essas sementes eclodam. Então, a sabedoria da causalidade expressa essa compreensão viva e ativa, que indica a maneira correta de agir em cada situação. O Lama Padma Santen descreve a sabedoria da causalidade como a compreensão fundamental de que as ações têm resultados. Ele diz: se fizermos ações de um certo tipo, aquilo resulta de um certo jeito. Se fizermos ações de outro tipo, elas resultarão de outra forma. Então, essa compreensão parece simples, mas ela tem implicações extremamente profundas. Uma vez eu questionei o Lama sobre o porquê ele tinha escolhido a palavra causalidade para descrever e nomear essa sabedoria no contexto do SEB. E ele respondeu que preferia ver dessa forma, preferia salientar essa compreensão de que as ações têm resultados. E disse que acredita que essa é uma compreensão muito útil para a Sangha e muito útil para a escola, muito útil para as crianças e para o processo de educação de uma maneira geral. E eu fiquei pensando sobre o elemento ar, o elemento vento que representa essa sabedoria. É também difícil ver o vento diretamente, é mais fácil ver o vento a partir dos seus efeitos, do seu impacto, no movimento que ele causa por onde ele passa. Assim também nós podemos contemplar melhor a qualidade das nossas ações a partir do movimento que elas geram, da causalidade que elas desencadeiam. Então, um ponto importante de esclarecer aqui nesse contexto é que o termo causalidade, no sentido que o Lama Santen usa para descrever a sabedoria da causalidade, ele é um sentido muito próprio,
muito conectado ao contexto budista, à visão budista das ações e à própria noção budista de originação dependente. Então, não é um termo que seja possível de ser automaticamente transposto a outros usos da palavra causalidade em outros contextos, como em alguns ramos das ciências naturais ou em outras ciências ocidentais. Aqui a causalidade tem esse significado específico conectado à noção de karma, à noção de originação dependente, à noção de interdependência dentro da visão budista. A conexão dessa sabedoria com o elemento ar, que tradicionalmente no budismo também às vezes é chamado de elemento vento, é mais uma evidência dessa interconexão nossa com tudo à nossa volta. O ar literalmente penetra o nosso corpo constantemente, ele representa essa troca permanente e frequente do nosso corpo com o meio. Claro que todos os elementos têm essa característica, mas, por exemplo, a nossa conexão com o elemento terra, ele está sempre abaixo de nós, mas ele entra no nosso corpo através da alimentação, o que não é tão frequente quanto a respiração, assim como a ingestão de água também não é tão frequente quanto a respiração. Então, de fato, a respiração é esse lugar dessa troca permanente com o meio, esse espaço de interconexão e comunicação entre o interior do nosso corpo e o ambiente que está à nossa volta. A Francesca Fremantle afirma dessa forma que no ato de respirar, o ambiente, na verdade, entra em nossos corpos sem nenhum intermediário. Então, a respiração é a comunicação direta entre nós e o universo. Essa autora destaca ainda que a percepção consciente da nossa respiração é o método mais básico e poderoso na prática meditativa e que para o desenvolvimento da sabedoria da causalidade, essa prática é essencial, porque tem uma estreita conexão entre a respiração e as nossas emoções. E aí ela nos lembra, somos sempre aconselhados a respirar fundo antes de agir impulsivamente, e a respirar lenta e profundamente antes de tomar decisões também. Então, a conexão entre esse elemento e a sabedoria traz intuições interessantes para nós sobre esse tema também. Eu, pessoalmente, por exemplo, costumava associar a noção de karma com algo muito denso, muito duro, muito rígido, e começar a olhar para esse tema através da imagem do elemento ar, tocando tudo à volta, movendo, movimentando de forma ágil e leve, transformou um pouco a minha sensação interna com relação tanto ao karma, a noção de karma, tanto com relação ao próprio olhar para essa sabedoria. No Ocidente, a gente tem uma cultura, uma tradição que tem uma conexão com a sensação de culpa, né? Um peso. Então, é interessante a gente começar a olhar para esse tema, vendo nele também as qualidades do elemento ar, de mutabilidade, interconexão, movimento, trocas, todas essas qualidades. Segundo o Lama Padma Santen, estamos vivendo em tempos nos quais refletir sobre a causalidade se tornou completamente indispensável à nossa própria sobrevivência no planeta. A questão ambiental ganhou proporções muito sérias, justamente por uma aparente falta de consciência nossa, né, como humanidade, sobre as consequências de uma série de ações que estão presentes no nosso modo de vida contemporâneo, cotidiano, como se fossem completamente naturais. A maneira como nos alimentamos, a maneira como produzimos os nossos alimentos, como a agricultura em larga escala é praticada, a maneira como
o processo de produção industrial é realizado, todo o lixo gerado, todo o dano aos recursos naturais, né, que o próprio uso desse termo recursos naturais já indica essa visão estreita. Então, toda uma percepção de uma causalidade que para outros povos é muito clara e que para a nossa cultura, para a cultura ocidental contemporânea, industrial, ela ficou eclipsada. Então, o Lama tem constantemente nos lembrado e nos convidado a ampliar a nossa percepção, não apenas o Lama Santem, né? Muitos cientistas e lideranças de outras tradições espirituais também, convidado a sociedade como um todo a ampliar esse olhar e perceber essa rede. Então, o Lama diz, por exemplo, que a vida como um todo sustenta cada ser da biosfera na sua individualidade, em aspas. Somos uma grande rede. Essa rede inclui os rios, as montanhas, o mar, a composição da atmosfera. Nós precisamos cuidar disso. É tudo isso que nos cuida também. Então, através da sabedoria da causalidade, a gente consegue compreender com mais profundidade a cadeia de fenômenos interdependentes dentro da qual nós estamos inseridos. E assim, ganhamos condições de atuar de forma mais lúcida nos ambientes nos quais a gente estiver inseridos. Mas não apenas na questão ambiental esse tema aparece, né, como um desafio, como um convite para a gente rever a nossa forma de nos posicionar coletivamente. Em outros campos também da nossa cultura, por exemplo, no aspecto ultracompetitivo, né, da forma como a educação muitas vezes é realizada ou os contextos profissionais são estruturados, a gente acaba gerando essa impressão, essa sensação de que só há espaço para um vencedor no topo da montanha, né? Então, muito melhor que sejamos nós, que seja eu, essa pessoa ali no alto. Então, acabamos tendo a sensação de que a minha vitória, ela pressupõe a derrota do outro. Ela pressupõe que o outro fique para trás. Às vezes pode parecer que a nossa sobrevivência depende de sermos nós os vencedores. E em contextos assim, pode até parecer que a gente obter alguma vantagem em detrimento dos outros ou através do prejuízo de alguém é algo inevitável, enfim, uma estratégia aceitável, a lei da sobrevivência. Às vezes, se a gente observa os meios de comunicação, os noticiários, a gente vai perceber como a violência às vezes aparece com tanto destaque, com tanto espaço. Em casos extremos, até nos gerando aversão, mas em outros casos, de uma forma muito naturalizada, até em desenho animado infantil, ou, ou outros programas que não relatem violência explícita, mas que carregam algum tipo de opressão, algum tipo de vantagem, né? Das pessoas tirando vantagens umas sobre as outras. Então, o ponto é exatamente esse: como que às vezes ah, essa imagem de obter vantagem pessoal através do prejuízo de alguém, de outrem, pode parecer na nossa cultura, em alguns contextos, uma ideia que, mesmo combatida, tende a se fazer presente, tende a se perpetuar. Então, a sabedoria da causalidade, ela vai trazer
esse princípio muito fundamental, mas que às vezes não está contemplado, né? Não está presente, que é justamente essa compreensão de que a gente não vai obter vantagens verdadeiras a partir do prejuízo de outrem. Que ações positivas vão semear resultados positivos e ações negativas vão semear resultados negativos. Nós precisamos desenvolver de fato essa experiência, essa compreensão real e operativa de que não obteremos vantagens verdadeiras e duradouras à custa de produzir sofrimento. O Lama descreve, né, que quando vemos o mundo dessa maneira, como um lugar onde impera a lei do mais forte, nós nos sentimos sutilmente ameaçados. O mundo parece um lugar difícil de se viver, prestes a puxar nosso tapete. Por outro lado, a gente se sente bem diferente, muito melhor, quando a gente percebe que as pessoas estão dispostas a ajudar umas às outras, a cuidar umas das outras. Quando temos experiências assim, temos a sensação de que a gente está num bom lugar, né? Então, o Lama toma isso como um indicativo, né? Esse bem-estar nosso como um indicativo de uma conexão com uma expressão verdadeira da realidade. Ele vai dizer que o modo natural de funcionamento do mundo já é assim, que se a gente faz coisas negativas, as coisas todas ficam meio tortas e vão mal, e se a gente faz coisas positivas, tudo melhora para nós e para os outros. Então é como se já tivesse uma sabedoria favorável de cuidado, né? De nos colocar no eixo, assim. A Sua Santidade do Dalai Lama também tem convidado diferentes audiências dele a contemplar esse ponto, afirmando que todos os seres aspiram à felicidade, todos os seres aspiram a se livrar do sofrimento. Então, a gente poderia olhar para essa sabedoria como essa capacidade, né? De esse voto mesmo, de evitar trazer sofrimento aos seres, procurar trazer benefício aos seres e dirigir a mente como uma forma de tornar isso possível. Então, a própria expressão da síntese do caminho budista, né? Da ética budista nessa sabedoria. Então, no contexto da educação, essa sabedoria também tem um grande papel para quem convive com crianças, sabe que da mesma forma que não está claro para nós, às vezes, nos vem, se alguém nos pisa o pé, a gente pode sentir aquela dor e às vezes sentir o impulso de que se pelo menos a gente puder extravasar, expressar a nossa raiva contra aquela outra pessoa, pelo menos aquilo vai nos aliviar, né? Então, assim também as crianças muitas vezes têm a impressão de que agredir o outro pode convergir ou favorecer que algum interesse que a criança tem seja garantido de alguma forma, né? Ou usar algum meio assim um pouco mais agressivo e violento para defender os seus próprios interesses. Para quem é pai, mãe ou educador, é muito fácil ter essa sensação clara de como é grande esse desafio, né? E a gente vai procurar formas de ajudar as crianças a evitarem recorrer à violência para resolver os seus conflitos, mas muitas vezes os métodos tradicionais empregados para combater a violência são igualmente violentos, né? Então, os impulsos de agressão às vezes são reprimidos por meio de intervenções baseadas em autoridade e na
imputação de medo ou vergonha sobre as crianças, né? Essa introjeção da concepção de que a sua ação está errada, mas a partir de uma perspectiva que pode causar, ou que gera, né, que está baseada nesses recursos autoritários, de fazer o outro sentir medo de uma punição, ou de uma retaliação, de um castigo, ou também vergonha, que é parte do próprio castigo, né? A criança se sentir envergonhada pelos seus atos. Então, se a gente vai por esse caminho de buscar construir um comportamento correto, né? Julgado correto, fazer o que é certo pela via da repressão, é como se essa perspectiva do que é correto, do que é justo, ela não se enraizasse bem no coração, né? Ela não se alinhasse bem com a motivação mais profunda desses seres em desenvolvimento, sejam as crianças, sejamos nós mesmos, né? Mas ela está muito mais ancorada num processo de medo do que num processo de lucidez. E aí, às vezes, em casos assim, quando a figura de autoridade desaparece, a pessoa às vezes quer extravasar os impulsos que ela reprimiu, né? Mas que ela não foi capaz de gerar uma lucidez verdadeira, uma sabedoria de fato, né? Uma compreensão mais profunda do porquê adotar algumas ações e não outras. Então, esse é um campo no qual a sabedoria da causalidade poderia dialogar de uma forma muito diferente. Não seria o melhor caminho que ela fizesse coro a esses métodos autoritários, né? Mas muito pelo contrário, que ela fosse uma possibilidade de compreender, de observar e de contemplar de fato em primeira pessoa os efeitos de cada movimento, né? Longamente, para que essa percepção pudesse então fazer aflorar as escolhas éticas a partir de um lugar de uma lucidez mais profunda. E nesses casos, o Shagdu Tuku Rinpoche, falando sobre esse tema, no livro Para Abrir o Coração, ele fala em um trecho, alguns alunos dele perguntam sobre esse tema da educação dos filhos. E aí ele diz que a melhor forma de oferecer um referencial elevado para as ações das crianças é através do próprio exemplo, né? Então, viver de acordo com os valores espirituais elevados. Essa seria a melhor maneira dos pais e dos educadores demonstrarem isso para os filhos, para as crianças de uma forma geral. Então é isso, a sabedoria da causalidade não vai se desenvolver pela repressão. A gente pode, investigando, né, perceber essa teia de interdependência, de relações causais, que se autorrevela se a gente observar em todas as coisas. Então, isso é capaz de oferecer um referencial ético a partir de uma perspectiva lúcida, que não precisa passar por repressão, mas sim por compreensão, ampliação da nossa compreensão, da nossa visão e da nossa clareza. E aí, diante disso, a gente pode assumir uma decisão de agir, evitando trazer prejuízo e sofrimento aos outros seres e buscando trazer benefício aos outros seres. Essa é a aposta do Lama, né? Quando ele descreve a mandala, ele busca descortinar a mandala para nós. No livro Mandala do Lótus, ele explica que a via da disciplina, ela tem um limite, né? Mas se a gente enxerga a mandala, se a gente percebe que a gente já está inserido num ambiente dentro do qual a lógica de funcionamento do mundo é essa lógica, né? Desse cuidado recíproco. A gente vê que a gente é parte desse todo, isso inclui
não apenas a nossa comunidade, mas a natureza como um todo e toda a biosfera, a gente sente que a gente pode se alinhar com essa compreensão, com essa inteligência. Então, essa sensação de esforço do caminho da disciplina passa a ser substituída por uma sensação de estar em consonância com uma inteligência que está além da nossa pessoalidade, além do nosso esforço pessoal. É uma inteligência que é a própria inteligência da natureza, né? A própria inteligência da biosfera e a própria inteligência da humanidade mesmo. Então, essa contemplação das redes, né, dessas redes de interdependência, dessas redes de cuidado, que o Lama tem falado tanto, ela acaba alimentando essa visão, né, dessa teia da vida, para citar esse outro físico maravilhoso. Essa sensação, né, de que naturalmente a gente expressar ações positivas é muito melhor. E como criar um ambiente no qual a gente, como adultos, possa se mover dessa forma para que as crianças sejam introduzidas a essa visão, sejam introduzidas a essa forma de operar naturalmente, né? Para que o desenvolvimento ético delas não precise ser totalmente baseado num referencial repressivo. Então, aqui na Escola Caminho do Meio, a gente tem utilizado o dispositivo, né, compreensão da paisagem, como eu estava falando antes, da visão da mandala, da compreensão das redes. Então, essa compreensão da realidade como um dispositivo propriamente pedagógico. Então, como a gente criar uma escola ou um ambiente coletivo, ou uma família, ou uma sala de aula, na qual a gente possa expressar, né, cultivar esse descortinar dessa mandala através dos projetos de aprendizagem, através das histórias que a gente conta, através da maneira como a gente se move, né, como coletivo de adultos cuidadores, da maneira como esse mundo se apresenta para esse conjunto de crianças. Então, por fim, um ponto muito importante nessa sabedoria é a gente perceber a causalidade operando em nós. Então, como que os nossos impulsos brotam em nós, os nossos impulsos de ação, quais são os gatilhos, os disparadores, né? Ou seja, as origens causais desses impulsos e qual a nossa real capacidade de parar e expressar algum nível de liberdade, porque como o Lama fala, né, e eu comentei no primeiro áudio, a causalidade, ela não é fixa, ela é ilusória, o Lama usou esse termo, né, mas ela opera, ela é operativa, mas ela não exclui um espaço de liberdade, ele existe. Então, parte importantíssima da sabedoria da causalidade é saber justamente neutralizar as causalidades negativas, transformar um impulso negativo ou uma ação negativa que é realizada contra nós em uma ação positiva em retorno. O Lama diz que essa é uma habilidade, né, uma expressão da sabedoria da causalidade nos bodhisattvas, que eles são capazes de expressar a sabedoria da causalidade por meio dessa liberdade, né, de transformar ações negativas em positivas. E ele brinca que isso é essencial para qualquer educador, né, porque os educadores estão... Qualquer educador é capaz, se ele está há muito tempo na sua profissão, ele vai ser capaz de fazer isso em alguma medida, porque ele vai estar constantemente lidando com expressões de ações negativas, sejam das crianças ou das próprias instituições, de uma forma geral, e eles estão constantemente convidados, né, a
devolver algo positivo, algo que faça sentido, né? Algo que vá beneficiar os seus alunos. Mas é exatamente nesse ponto também que a meditação ela pode ampliar muito, né, a nossa conexão com a sabedoria da causalidade, assim como todas as sabedorias, na verdade, elas são potencializadas, né, elas são possíveis, assim, possibilitadas pela nossa capacidade de reduzir o nosso funcionamento usual automatizado, né, e ampliar a nossa capacidade de um movimento a partir de uma região mais livre, mais profunda da nossa natureza, né? Então, aqui na sabedoria da causalidade, essa capacidade de parar diante dos impulsos que brotam e conduzir a nossa ação de uma forma favorável é muito essencial. E um outro ponto muito importante de perceber nessa sabedoria e que vai nos conectar, nos remeter à sabedoria seguinte, que é a sabedoria branca, a sabedoria da transcendência, de Dharmata, é a gente não confundir a pessoa, né, o ser humano, ou a gente, com a sua ação. A gente entender que não é assim, existem pessoas horríveis, existem ações terríveis, né? Existem estruturas kármicas atuando. Então, a gente ser capaz de ir contra uma ação negativa, mas não contra o outro, né? A gente ter essa capacidade de cortar a negatividade, porque essa é a expressão, uma das expressões da sabedoria da causalidade, né? A gente cortar a negatividade, a gente destruir as estruturas de negatividade. O Lama escolheu essa palavra destruir para o roteiro de 200 itens, que fala das ações associadas às sabedorias. Mas não é destruir nunca o outro, né? E sim a ação negativa, a estrutura de negatividade, a estrutura kármica. Então, essa capacidade de discernir, né? Essa capacidade de não pessoalizar, de não congelar, de não identificar o outro com a sua estrutura kármica, de entender que o outro está para além disso, é o que possibilita que a gente manifeste a sabedoria da causalidade e a sua ação de corte da negatividade sem gerar prejuízo para o outro, né? Mas trazendo benefício verdadeiro para o outro. Então, esse tema também conecta com as 4 ações do Bodhisattva, que o Lama tem descrito dentro do contexto da sabedoria da causalidade também. Então, se ela é uma sabedoria das ações, quais são essas ações iluminadas, né? Então, isso pode ser descrito a partir das 4 formas de ação. Ação de poder, que é a gente não se perturbar diante do que surge à nossa frente, a gente ter a capacidade de nos mantermos estáveis, né? Equilibrados. Então, ação de poder. Em seguida, ação pacificadora. Então, a gente ser capaz de acalmar, a gente ser capaz de tranquilizar os ambientes. Ação enriquecedora, que é a gente ser capaz de potencializar as qualidades positivas ali presentes, reconhecer e potencializar, né? Os aspectos favoráveis, os aspectos nutritivos, curadores. E a ação irada, que é uma das ações mais tipicamente associadas à sabedoria verde, que é a ação justamente de cortar a negatividade, a ação semelhante à ação de um cirurgião, né, que corta o corpo do outro, que parece que está fazendo algo muito invasivo, muito incisivo, mas que é efetivamente para o benefício do outro. Então, antes eu estava falando longamente de repressão e dos problemas associados à repressão. E às vezes, quando a gente quer escapar, como a gente está numa cultura baseada muito num processo de educação repressiva, a gente acha que qualquer voz mais alta ou palavra mais dura
pode ser seria automaticamente um gesto de repressão, né? Mas muitas vezes isso pode ser um movimento de libertação, isso pode ser um movimento efetivamente de benefício para o outro, benefício profundo e duradouro. Então, os Budas não têm sempre uma cara pacífica e sorridente. Às vezes eles têm uma cara irada, cheia de dentes, né? Porque eles vão expressar o que a gente precisa. Mas a lucidez da motivação, a lucidez da visão profunda é o que vai fazer a diferença, né? Nesses casos. Então, a ação irada ela tem um reconhecimento profundo da natureza livre do outro, dos potenciais e qualidades do outro, né? E ela vai cirurgicamente na ação negativa. Ela não tem o intuito de destruir o outro. E ela também não está baseada numa noção de que o outro tem realmente um problema, que ele tem realmente que ser consertado. Mas ela está baseada numa visão de que o outro tem a natureza de Buda. O outro é um Buda em condições de confusão, mas ele tem uma natureza que ele vai poder expressar. Então é essa confiança, né, que alinha a motivação dos mestres para que eles possam ter lucidez no movimento. Muitas vezes, né, na maioria das vezes, a gente não tem essa visão tão profunda, a gente está imersos nas nossas visões limitadas, né? Mas, como dizia o Shagdu Rinpoche para o Lama Santen, e que diz para os alunos dele também, se a gente é uma criança de 8 anos, a gente já pode ajudar uma de 4 a atravessar a rua, né? Então, o pouco que a gente consegue ampliar a nossa visão, a gente já consegue beneficiar os seres à nossa volta. Então, o ponto é a gente realmente ampliar a nossa capacidade de investigar e alinhar as nossas ações com uma motivação e uma visão mais adequadas, né? E a gente ajudar, através do nosso exemplo e através das 4 ações, os seres à nossa volta dentro do que for possível, a partir dessa motivação de trazer benefício, evitar trazer prejuízo, né? E dirigir a nossa mente.